Então aqui é o professor Rodolfo e diz aí o problema. Utilizando o método deslocamentos, calcular as reações de apoio e traçar os diagramas de forças internas para a estrutura abaixo. Dado a rigidez e flexão aí, 2 vezes 10 elevado a 4 kN metro quadrado. Então deixa eu começar aqui dando nome aos pontos. Vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Esse aqui vai ser o ponto B, ponto C e esse daqui é o ponto D. No ponto A nós temos um engaste, no ponto C um apoio de primeiro gênero e no ponto D um mancal. Então, resolver o problema de deslocamentos. O primeiro passo é definir aqui o nosso sistema principal. Então, passo 1, sistema principal. Então, em relação ao sistema principal, vamos analisar aqui o que está acontecendo nos pontos, ou nos nós, né, como queira, A, C e D. Eu tenho aqui um nó B, mas daí eu vou considerar como sendo nó intermediário entre o ponto A e o ponto C, de modo que eu vou representar o efeito dessa carga de 10 kN utilizando a tabela de momento de engastamento perfeito, quando sujeito aqui a uma carga concentrada. Então, deixa eu representar aqui os pontos. Esse aqui é o ponto A, esse daqui é o C e esse daqui é o D. Deslocamento vertical, horizontal e rotação. Deslocamento vertical, horizontal e rotação. Deslocamento vertical, horizontal e rotação. Eu tenho aqui no ponto A um apoio do terceiro gênero, né, um engaste, que impede todos os deslocamentos. Então, nesse ponto de garantida, eu já não tenho deslocamento horizontal, já não tenho deslocamento vertical, também não tenho aqui rotação, né? No ponto C, eu tenho um apoio do primeiro gênero, que impede o deslocamento vertical, então aqui eu não tenho deslocamento vertical. E no ponto D, eu tenho um mancal, da maneira que ele está instalado aqui, ele impede o deslocamento vertical e impede também a rotação. Então sobraram aqui ainda o deslocamento horizontal no ponto C, a rotação no ponto C e o deslocamento horizontal no ponto D. Eu vou aqui desprezar a contribuição do esforço normal, o que significa dizer que a barra AC não muda de tamanho, né? Nem tampouco a barra CD não muda de tamanho. E aí, como eu já tenho o ponto A já não desloca na horizontal, se o ponto A não desloca na horizontal e a barra C não muda de tamanho, indiretamente eu posso dizer que o ponto C também não vai deslocar na horizontal. A mesma coisa eu posso aplicar aqui em relação à barra CD. CD não varia de tamanho, o ponto C não desloca na horizontal, CD não muda de tamanho. Indiretamente eu posso dizer aqui que o ponto D também não move na horizontal. Então o único deslocamento que sobrou possível aqui foi a rotação no ponto C. E aí no sistema principal, pelo método de deslocamentos, como eu não posso ter nenhum deslocamento livre, nenhuma deslocabilidade livre, então o nosso SP aqui vai ficar resumido em travar a rotação em C, que eu vou travar representando aqui uma chapa no ponto C, e a minha incógnita, que vai ser a rotação em C, eu vou chamar aqui de ΔI. Definir o sistema principal, o segundo passo aí é aplicar agora o carregamento real no sistema principal. Então, 2, carregamento real no sistema principal. Antes de eu aplicar aqui o carregamento real no sistema principal, vamos verificar como é que ficaram aqui as condições de contorno dessas barras, né? Eu prefiro sempre representar separado, que eu acho que fica mais fácil da gente pegar lá na tabela no momento de engastamento perfeito. Então aqui, em relação ao ponto A, eu tinha um engaste, permanece com o engaste, né? Aí veja só, né? Aqui no ponto C estava livre a rotação, só que a gente travou a rotação, né? Daí se a gente travou a rotação, não tem mais nenhum deslocamento possível, e a condição de contorno que representa que eu não tenho nenhum deslocamento é o engaste. Então essa barra de cá, no caso a barra C, funciona como uma barra bem engastada. Mesma coisa aqui também eu vou ter o engaste, né? Que é o mesmo ponto C. E em relação aqui ao ponto D, eu tenho um mancal, né? Só que aí para ficar mais na cara, né, quando a gente for utilizar a tabela, eu vou representar essa condição de contorno aqui utilizando isso daqui que a gente encontrou, né? O ponto D não desloca na horizontal, nem na vertical, nem gira. E aí, se ele não tem nenhum desses três movimentos, né, seria mais adequado aqui a gente representar como um engaste. Poderia colocar o mancal também, né? No final das contas, o que importa é se a minha extremidade tem momento ou se não tem momento. Em todo caso aqui, né, tem momento, então estaria valendo também se eu representasse pelo mancal. Aí eu vou colocar como engaste que já fica bem na cara lá quando a gente estiver utilizando a tabela.
Então aqui eu fiquei com a barra C como bem gastada e a barra CD também está aí como bem gastada. Então carregamento real no SP, deixa eu representar aqui novamente as minhas barras. Aqui eu tenho a barra C e aqui eu tenho a barra CD. E os carregamentos reais que eu tenho aqui é uma carga de 10 kN no meio dessa barra e uma carga distribuída nessa outra aqui, né? Com intensidade aí de 5 kN por metro. Então, os esforços que eu preciso calcular aqui. Se eu travei a rotação em C, de óbvio, né, eu vou ter que calcular os momentos que estão atuando no ponto C. As rotações estão associadas aos momentos. Então, vou calcular o momento que está atuando aqui nesse ponto. Seria o meu MC, né? E o momento que está atuando aqui nesse ponto. Estou representando os dois no sentido anti-horário, embora tá óbvio, né, que esse daqui seria no sentido horário, porque a tabela do momento de gastamento perfeito que eu estou utilizando, por padrão, ela apresenta todos os valores no sentido anti-horário. Então, por isso estou representando os dois no sentido anti-horário. Inclusive, seria muito bom que eles fossem iguais, né? Devem ser assim no final. Mas certamente aqui eles vão ser diferentes. Então, para não ficar MC e MC, eu vou dizer que esse ponto aqui é o meu ponto C1 e esse daqui é o meu ponto C2. De modo que eu vou representar esse momento aqui como MC1 e esse daqui vai ser o MC2. A tabela de momento de gastamento perfeito fornece para a gente todos os momentos, então já que eu estou aqui, além de calcular o MC1 e o MC2, eu vou calcular aqui também o momento que está atuando no ponto A, já vai me dar uma reação, né? Finalmente. E também aqui o momento que vai estar atuando no ponto D, que também finalmente já vai ser a minha reação. Eu vou denominar sempre o carregamento real como carregamento zero. Então daí eu vou chamar esse momento aqui de MA0, esse aqui vai ser MC1 zero, MC2 zero e o MD0 fazendo referência aqui ao carregamento real. Essa estrutura aqui é hiper, essa daqui também é hiper, né? Poderia resolver utilizando o método das forças, por exemplo, só que aí não é o caso aqui, né? A gente vai utilizar essa tabelinha aqui para identificar o valor desses momentos, que são chamados aí momentos de gastamento perfeito. Então vejam que aqui nessa barra AC, a condição que eu tenho aqui é um carregamento exatamente, né, no meio do vão, e aqui por essa tabela, carregamento no meio do vão seria o carregamento tipo 4, uma carga de intensidade P, L sobre 2, L sobre 2, as barras todas têm comprimento L, né? E aí ele me diz aqui que se eu tiver uma barra bem gastada, como é o nosso caso, o momento do lado da esquerda vale P vezes L dividido por 8 e do lado da direita vale menos P vezes L dividido por 8. Que significa dizer que para a gente o MA0 seria P, vou escrever aqui, P vezes L dividido por 8 seria 10 vezes, o nosso L aqui é 4 dividido por 8, então 10 vezes 4 dividido por 8, 40 dividido por 8, 5 kN metro. E o MC10 seria aqui menos P vezes L dividido por 8. É o mesmo valor, né? Só que negativo. Então, eu vou escrever logo aqui direto. Menos 5 kN. MC2. Novamente, eu tenho aqui uma barra bem engastada, igual foi a anterior. E aí, quando eu tenho barra bem engastada, sujeita a uma carga distribuída, como é o caso aqui da barra CD. A tabela me diz aqui que do lado da esquerda, né? O valor do momento vai ser igual a QL ao quadrado dividido por 12. E do lado da direita, menos QL ao quadrado dividido por 12. Então aqui eu teria o MC2 igual 5 vezes L ao quadrado, né? 4 ao quadrado dividido por 12, que fica aí 5 vezes 4 ao quadrado dividido por 12. Isso aqui é igual a 6,67 kN. E o MD0 é menos QL ao quadrado dividido por 12. É a mesma coisa, né? Só eu trocar o sinal aqui. Então, menos 6,67 kN. Então, encontrei aqui os meus momentos. É só fazer um comentário aqui. Esse vídeo eu vou colocar como segundo da lista, então acho que é válido aqui no comentário. O esperado, né, nessa questão aqui, depois que a gente terminar de resolver, é que o diagrama de momento fletor, ele tenha... Deixa eu ver como eu vou fazer isso aqui. Vou fazer pequenininho aqui do lado. O esperado aqui para essa questão, quando a gente finalizar aqui a solução dela, é que o nosso diagrama de momento fletor seja alguma coisa parecida com isso. Eu acho que todo mundo já tem experiência suficiente para conseguir acompanhar o que eu vou fazer aqui. Aqui provavelmente eu devo ter um momento negativo, aqui deve ser alguma coisa positiva, ou que não seja positivo, mas deve descer com o valor aquele de 10. Aqui eu devo ter um determinado valor de momento,
Aqui também eu tenho um outro momento, né? Por conta da reação. Então, devo ter nos finalmente alguma coisa parecida com isso. E aqui, né, o destaque que eu vou fazer é que aqui no ponto C, eu devo ter só um valor de momento, né? O que diz que se eu calcular pela esquerda eu devo encontrar um valor, se eu calcular pela direita eu devo encontrar o mesmo valor, né? Menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, sei lá, menos 7,5. Vamos ver depois quanto é que vai ficar isso daí. Só que nesse passo aqui, como eu travei a rotação, aqui a rotação estava livre, né? Só que a ideia agora eu travei no sistema principal. Eu encontrei aqui que o momento MC1, esse momento MC1 ficou igual a menos 5 kN, o que indicaria nesse ponto aqui um momento igual a menos 5, né? MC1 ficou igual a menos 5. Enquanto que do outro lado, no caso aí o C2, eu encontrei aqui o momento 6,67. Na posição que está indicada aqui, ele daria um momento negativo, né? Então eu tenho de um lado menos 5 e eu tenho do outro lado menos 6,67, quando na verdade deveriam ser iguais. Não deram iguais porque a gente modificou, né, a estrutura original. Então aqui pelo mais deslocamentos a brincadeira é corrigir essa diferença que deu aqui. A gente corrige corrigindo o delta1, né? E aí para corrigir o delta1 primeiro tem que calcular o delta1. Essa diferença aqui é o que a gente vai chamar aqui de desequilíbrio, chamar aqui de beta 0. Então esse desequilíbrio vai ser dado. A alteração eu fiz no ponto C. Os pontos de interesse são os momentos que estão no ponto C, né? Então, meu beta 0 vai ser aqui o MC1, que é o momento em C do lado da esquerda, né? E o MC2, que seria o momento do lado da direita. Então, eu vou ter aqui MC10 mais MC20. Se fosse tudo certo, deveria ser igual a zero, né? Não vai ser justamente porque está ali desequilibrado. Então, menos 5 mais 6,67. Isso aqui é igual a 1,67 positivo. No caso aí, o valor do momento que a gente tem que corrigir. Então, sistema principal, carregamento real no sistema principal. Apliquei o carregamento real no SP. O que eu vou fazer agora é aplicar aqui um deslocamento unitário no SP, que seria no caso aí o delta1 igual a 1 SP, que eu vou chamar aqui de passo 3. Delta1 igual a 1 no SP. De novo aqui o nosso sistema principal. Foi colocar uma chapa aqui que deu que as duas bases ficaram bem engastadas, né? Então, aqui eu tenho engaste. Aqui também eu tenho o mesmo engaste. Delta1 é a rotação no ponto C. Aí a gente colocou que aqui é igual a zero, só que agora eu vou forçar, né? Que essa rotação seja igual a 1. No caso é pegar esse ponto aqui, né? E girar ele aqui em 1 radiano, né? Seria alguma coisa próxima aí de 57 graus. Deixa eu ver aqui, né? Aproveitar e deixar registrado aí. É isso, né? 57,29 graus, 1 radiano. Obviamente que esse valor é teórico, que é só para a gente encontrar aqui o valor do ΔI. Mas representando aqui no meu desenho, girar 1 radiano nesse ponto aqui seria alguma coisa parecida com isso, né? Aí eu vou fazer um destaque aqui que o único que eu estou impondo aqui é a rotação nesse ponto, né? Esse daqui, a rotação é igual a zero, permanece igual a zero. Então, a minha deformada deve ser alguma coisa parecida com isso aqui, né? Então, apliquei aqui 1 radiano. Veja que o ΔI pertence aos dois lados, né? Então, se eu girei aqui, eu vou ter que girar o outro também, né? Mesmo conceito, eu coloquei aqui o ΔI no sentido anti-horário. Todos os meus momentos, inclusive, eu estou indicando também no sentido anti-horário. É a mesma coisa que eu vou fazer aqui, né? Aqui também está engastado, né? Então não gira. Então aqui eu devo ter alguma coisa parecida com isso. Aqui também é a mesma coisa, 1 radiano. Pronto, ΔI igual a 1 SP. Apliquei o ΔI e agora eu vou calcular os mesmos esforços que eu calculei lá para o carregamento real, né? Chamei aqui esse momento de MC1, foi isso? Isso. MC1, aqui eu vou ter o MC2, aqui eu tenho o MD e aqui eu tenho o MA, né? Vou me referir ao carregamento real como carregamento zero, vou me referir aqui ao meu carregamento ΔI, que é um carregamento também, né? Deslocamento prescrito é um carregamento, a gente já viu isso. Como carregamento 1, então aqui eu tenho MA1, MC1, MC21 e o MD1.
para calcular aí esses momentos, poderia utilizar essa mesma tabela, né, de carregamento. Jogo aqui um deslocamento prescrito, aí eu vejo que de um lado eu tenho 4i sobre L, do outro 2i sobre L. Só que aí para esse caso aqui, quando eu vou aplicar os carregamentos unitários, eu prefiro utilizar essa tabela aqui do professor Luiz Álvaro, que já tem várias suposições de deformação e sempre a gente consegue encaixar certinho com o que a gente está precisando. A única coisa que não tem aqui é a deformação do torsor, mas isso aí é coisa para outro dia, né? A gente completa ela depois. Então vejo que eu tenho aqui um lado engastado, o outro lado também tem engastado, e eu estou aplicando uma rotação unitária do lado da direita. É justamente o que ele apresenta aqui como tipo 1, né? Engasto, engasto, com rotação do lado da direita. Aí ele me disse que o momento que surge aqui do lado da esquerda é 2i sobre L vezes θ, só que o nosso θ é unitário, então 2i sobre L. E do lado de cá, 4i sobre L. Então daí eu teria aqui o MA1 igual a 2i sobre L, depois eu coloco aí o valor, e o MC1, 4i sobre L. Então, MC1, 4i sobre L. MC1, no caso. Aqui, de novo, eu tenho engaste, engaste, só que a rotação agora está do lado da esquerda, né? Que é o que ele coloca aqui como sendo tipo 2. Rotação do lado da esquerda, o momento aqui do lado da esquerda é 4i sobre L, então eu teria o MC21, 4i sobre L, e o momento do lado da direita, 2i sobre L, que no caso seria o nosso MD1. Então, MD1, 2i sobre L. Foi dito aí no enunciado que todas as barras, né, têm rigidez na flexão 2 vezes 10 elevado a 4. Essa barra AC tem comprimento de 4 metros e a barra CD também 4 metros. Então aqui no caso eu teria 2 vezes 2 vezes 10 elevado a 4 dividido por 4. Isso daqui vai ser igual a 10.000 kN. O MC1, 4i dividido por L. 4 vezes 2 vezes 10 elevado a 4 dividido por 4 fica igual aí a 20.000 kN. O MC21, 4i dividido por L. 4 vezes 2 vezes 10 elevado a 4 dividido por 4. Ambas as barras têm 4 metros de comprimento. Então isso aqui é igual a 20.000. E aqui 2i dividido por L, 2 vezes 2 vezes 10 elevado a 4 dividido por 4, que é igual aí a 10.000 kN. Então, para conseguir girar essa barra de cá, né, em 1 radiano, eu teria que aplicar aqui no ponto C um momento igual a 20.000 kN. Para conseguir girar essa barra daqui em 1 radiano, eu teria também que aplicar um momento de 20.000 kN naquele ponto, pelo nosso SP, né? Δ1 igual a 1, eu vou girar aqui as duas barras ao mesmo tempo, né? Vou girar a barra C e vou girar a barra CD. Então, para girar essas duas barras, eu teria que aplicar um momento igual aí a o MC1, 1, né? Mais o MC21, que no caso aqui seria igual aí a 40.000 kN. Esse momento que eu tenho que aplicar é o que a gente chama aí de rigidez, né? A flexão aí da barra, vou chamar aqui de K1. O segundo número, né? Vai fazer referência ao carregamento, no caso aqui o Δ1, né? Como aqui o 0 fez referência ao carregamento real, e o primeiro número vai fazer referência à nossa alteração, né? Só teve uma alteração, então só vou ter um, por isso Β1 e K1, né? Mais para frente aí a gente vai ter duas, então a gente deve ter dois valores. Então, a lógica aqui do método de deslocamentos é o seguinte, né? Eu tenho que, se eu aplicar aqui a minha caneta vermelha, se eu aplicar um momento igual a 40.000, que é o que eu estou fazendo ali, né? Esse ponto ele vai girar em 1 radiano, seria a lógica do negócio aí. Só que o meu desequilíbrio deu aqui de 1,67, né? Então, o que eu quero saber aqui é quanto que eu tenho que girar, né? Que justamente vai ser aí o nosso Δ1, para que eu consiga corrigir esse valor aqui que está sobrando de 1,67, que no caso é o que representa aí a nossa equação de equilíbrio, que
que inclusive é o que eu vou colocar aqui agora como sendo o nosso passo 4, né? Equação de compatibilidade, né? Acho que falei equilíbrio, mas equação de compatibilidade. E aí eu vou aproveitar aqui também e vou fazer a correção dos esforços. Equação de compatibilidade e correção dos esforços. O grau de terminação cinemática foi igual a 1, então teve que travar uma vez, né? Então a equação de compatibilidade vai ficar aqui beta 0 mais K1 delta 1 igual a 0. O beta 0 foi igual a 1,67. Tem aqui 1,67 mais K1 foi 40.000. Mais 40.000 vezes delta 1 igual a 0. O que implica aqui que o delta 1 vai ser igual aí a menos 4,167 vezes 10 a menos 5 radianos. Uma rotação bem pequenininha naquele ponto, né? Encontrei aqui o valor da rotação, aí agora a gente vai corrigir os nossos esforços, né? Os nossos efeitos. Eu vou colocar aqui como efeito porque pode acontecer de o que eu queira corrigir aí seja um deslocamento qualquer, né? Pela superposição dos efeitos. Então, o meu efeito final, sei lá, efeito F, né? Final, entenda aí, vai ser igual aí o meu efeito lá do meu SP, né? Quando sujeitei ao carregamento real, efeito 0. E mais as correções aí, agora que a gente já sabe o valor do delta 1. Nesse caso aqui eu só vou ter uma correção para fazer, então seria o efeito 1 vezes aí o delta 1 com o valor corrigido. Só que como eu posso ter outros deltas mais para frente, a gente vai chegar lá depois, vou botar aqui como efeito I vezes delta I, um somatório, né? No caso aqui, nosso somatório vai ser o somatório de um termo só. Os efeitos que eu vou corrigir aqui são os meus momentos, os vetores, né? Atuando nos pontos. Então aqui eu teria, por exemplo, seguindo essa equaçãozinha aqui, que o meu MA com o valor final vai ser igual ao MA0 mais o MA1 vezes o delta 1. O MA0 a gente encontrou igual a 5 kN. Precisamos de colocar nada aqui, né? E o MA1 foi 10.000. Então 5 kN mais 10.000 vezes aqui... Vou escrever só como delta 1. Implica aí que o valor final do MA é igual a 4,58 kN. A mesma coisa para os demais. Aliás, aqui o delta 1 seria radiano para cada quilonewton, né, que eu estivesse aplicando. Então, MA 4,58, MC1 vai ser igual a MC 10, perdão, mais o MC1 delta 1. MC10 foi igual a menos 5. MC1 foi igual a 20.000, tá aqui ainda. Vezes aí o delta 1. Implica aqui que o MC1 é igual aí a menos 5,83 kN. Mesma coisa para o MC2. MC2 vai ser o MC20 mais o MC21 delta 1. MC20 foi 6,67. MC21 está aqui ainda 20.000. Delta 1. Implica aqui que o MC2 vai ser igual a 5,83 kN. E por fim, momento em D vai ser igual o MD0 mais o MD1 delta 1. MD0 a gente tinha encontrado menos 6,67. MD1 foi 10.000, então menos 67 mais 10.000 vezes delta 1. Implica aqui que o MD é igual a menos 7,08 kN. Então, MA, MC1, MC2 e MD, né? Então, aquele desequilíbrio que a gente tinha antes, que deu lá o MC0, MC1, né? 0 menos 5, MC2, 0 deu 6,67. Agora a gente conseguiu corrigir, né? Porque aí a gente tem agora o MC1 menos 5,83, o MC2 deu 5,83. Se eu somar os dois, né? Tal qual eu fiz aqui para calcular o beta 0,
E o valor agora seria igual a zero, indicando que o meu desequilíbrio desapareceu, né? Então o desequilíbrio está corrigido. Então, tá aqui, né? Os meus efeitos finais, daí agora eu posso já calcular as reações e traçar os diagramas. Chamei esse aqui de passo 4. Já imprimi de novo aqui a figura e vou chamar, só dar nome aqui, vou dizer que isso aqui é o meu passo 5. Reações e diagramas. Com o que a gente encontrou aqui, deixa eu voltar de novo a folha, todos os valores, né? A gente, dos momentos, eu sempre apliquei aqui no sentido anti-horário. Então aqui eu tenho 4,58 no sentido anti-horário, menos 5,83 no sentido anti-horário, 5,83 também no sentido anti-horário e menos 7,08 também aqui no sentido anti-horário. Daí seria conveniente agora pra gente, já tá acabando a questão, né? Fazer uma correção desses sinais. Aqui eu tenho, por exemplo, MA. Deu positivo 4,58. Se deu positivo é porque o sentido que a gente tinha adotado já estava correto, né? Então, eu vou aproveitar aqui e já vou representar esse... Deixa eu colocar o nome aqui nos pontos primeiro. Já vou representar o valor do momento em A, que inclusive já vai ser a nossa reação, né? Já que o sentido já estava correto. Sentido anti-horário e o valor do MA é 4,58 kN. O momento em D, a gente calculou aqui, deu menos 7,08 kN. Só que esse menos é se for no sentido anti-horário. Então eu vou aproveitar e vou corrigir já o sinal e trocar também o sentido aqui da orientação. Menos 7,08 anti-horário é 7,08 horário, né? Então já vou representar aqui a minha reação MD, que é igual aí a 7,08 kN. MC eu não tenho, né? Inicialmente eu não tinha reação lá no momento em C. Esses momentos que a gente encontrou em C representam lá os esforços internos que estão atuando no ponto C. Os momentos reativos, né? Em todo caso, eu vou representar ele aqui tracejado, e daí depois eu uso só outra folha. MC1 menos 5,83, indica, né, que seria 5,83 no sentido horário. Vou colocar aqui, vou botar até de vermelho. Do lado de cá eu tenho 5,83 kN. E do outro lado, né, o mesmo 5,83, só que esse daqui já está com o sentido correto. Então, aqui no ponto C eu teria isso aqui, né? 5,83 kN. Pronto. O que eu preciso, acho que já está indicado aí. Aí, bora lá. Quais são outras reações que a gente tem para calcular? Preciso calcular aqui o VC. Preciso calcular aqui o VD, né? Também tem uma reação VD aqui. E preciso calcular o VA e o HA, né? De cara, né, eu já tenho aqui do somatório de forças horizontais igual a zero. Não tenho força horizontal nesse problema, então já tenho aqui que o H é igual a zero. O que mais, né? Ficam faltando as verticais aí, VA, VC e VD. No vídeo anterior eu comentei as maneiras que a gente pode sair disso daqui. Eu prefiro, para calcular essas reações verticais, rememorar lá o que a gente fez no sistema principal. Inclusive eu já encontrei aqui os meus momentos corrigidos. Então eu vou desenhar as minhas barras separadas aqui, que eu acho que fica mais fácil da gente enxergar, calcular as reações. Então aqui eu tenho o ponto A, aqui está o ponto C, que a gente tinha visto lá que ele ficava engastado, né? Aqui eu tenho uma força de 10 kN. A diferença lá de quando eu apliquei o carregamento real na SCP é que agora eu já sei os valores corretos dos meus momentos, né? Lá eu usei os momentos de engastamento perfeito, agora eu já vou utilizar os valores finais aí. No caso aqui eu tenho um momento igual a 4,58 kN, e aqui eu tenho um momento igual a 5,83 kN. Aqui eu tenho o VA, como eu estou quebrando aqui em dois pedaços, né? Aqui eu não teria bem o VC, eu tenho um pedaço do VC, né? Posso chamar aqui de VC', por exemplo. Mas em todo caso, isso daqui já me dá a condição, se eu fizer o somatório de momentos em C, de calcular o meu VA. Que seria, no caso aqui, somatório de momentos em C igual a zero. Eu teria aqui VA vezes 4, menos, tomando regra da mão esquerda, né? VA vezes 4 menos 4,58, menos 10 vezes 2, e mais 5,83, igual a zero.
o que implica que o VA vai ser igual a 4,69 kN. Então, VA é igual a 4,69 kN. Então, mais uma reação aqui encontrada, né? Para calcular o VD, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou representar aqui a barra CD ali separada. Mais uma vez, né, difere lá do carregamento real no SP, porque agora eu já sei os meus momentos com os valores corretos, né? Então aqui eu tenho 5,83 kN, aqui eu tenho 7,08 kN. Além disso eu tenho aqui uma carga distribuída, 5 kN por metro. Aqui eu tenho o VC, que também não seria bem o meu VC, né? VC duas linhas, eu posso dizer, é o outro pedaço aí do VC. A soma desses dois é o que dá o meu VC, o valor final, né? E aqui eu tenho o VD. Então, desse pedaço daqui, deixa eu passar um link. Eu posso fazer agora, de novo, né? Somatório de momentos em C igual a zero. Somatórios em C igual a zero, eu tenho agora 4 vezes VD, menos 708, menos 5 vezes 4 vezes 2, e mais 5,83 igual a zero. De onde eu encontro aqui que o VD vai ser igual a 10,31 kN. Então, tenho mais uma reação aqui encontrada. Só falta agora o VC, né? Eu poderia fazer o somatório de forças verticais nessa barra, encontrar o VC', depois fazer o somatório de forças verticais nessa barra, encontrar o VC duas linhas e dizer que o VC é a soma desses dois. Verifica aí depois quem quiser. Eu vou fazer aqui pelo somatório de forças verticais igual a zero, não nesses casos isolados, mas da minha estrutura como um todo, né? Ela também está equilibrada, né? Obviamente. Então aqui eu tenho VA mais VC mais VD menos 10 menos 5 vezes 4, mais alguma coisa? Não, é só isso. Igual a zero. Eu já tenho o D e o A, vou encontrar aqui o C. Daí eu tenho que VC igual a 15 kN. Pronto, tá aqui as minhas reações. H igual a zero, VA 469 kN, MA 458, MD 708 kN, VD 1031 e o VC 15 kN. Tenho as reações, posso traçar os diagramas, né? Eu não tenho força horizontal nenhuma aplicada aqui na minha viga, então eu já posso dizer aqui que o meu diagrama de esforço normal é nulo, né? Toda a minha viga não tem esforço normal. Um diagrama de esforço cortante. Eu vou colocar aqui os valores em kilonewtons. Diagrama de cortante. Ali no ponto A eu vou de 0 até o valor de VA, então de 0 até 469 kilonewtons, né? Tá aqui a unidade. Sigo constante com 469 até o ponto B. Lá no ponto B eu encontro o 10, então 469 menos 10. Eu vou para menos 531. Constante depois, né? Que é onde eu encontro aí o VC. Então eu tenho menos 531 mais VC, que foi 15. Eu vou para 9,69 kilonewtons, né? Mais uma vez. Do C para o D tem a carga distribuída, então 9,69 menos 5 vezes 4. Eu vou para menos 10,31. Que é onde eu encontro o VD e zero no meu diagrama, né? Então tá aqui o diagrama de esforço cortante. E aí, para fechar, o diagrama de momento fletor. Já vou também colocar aqui os valores em quilonewton-metro.
Bora lá. O momento no ponto A, eu já sei que vai ser aqui, né? 4,58. Negativo, inclusive, porque está traçando na parte de cima. Tô de vermelho. Menos 4,58. O que mais que eu já sei? O ponto D, 7,08 negativo, também traçando na parte de cima. Menos 7,08. O que mais que eu sei também? O ponto C, né? O momento aqui é 5,83. Também tração na parte de cima, então menos 5,83. Daí só resta para calcular o momento no ponto B e o momento no ponto B. E esse aqui também, né? Que é o ponto que eu vou chamar de ponto E. O momento no ponto B eu posso calcular pela esquerda, vai ser igual aí VA vezes 2. Cadê o valor do VA? 4,69 vezes 2, menos 4,58. Isso aqui fica igual a 4,8. Positivo, né? Então 4,8. Não tenho carga distribuída aí de A para B nem de B para C, então posso ligar isso aqui com linha reta. E aqui no ponto E, primeiro eu preciso saber a localização, né? Vou pegar essa cota aqui da direita, que seria no caso aí 10,31 dividido por 5. 2,062 metros. Estou sem espaço aqui, vou fazer o cálculo direto na calculadora, viu? Acompanhe comigo aí. Eu teria aqui momento no ponto E, vai ser igual VD, que foi 10,31 vezes 2,062. Aí eu tenho menos MD, 708, e tenho menos 5 vezes 2,062, vezes a metade disso, né? 2,062 dividido por 2. Então, o momento aqui é igual a 3,55. Tá quase na metade, né? 3,55 kN. Carga distribuída em formato aqui parabólico, então meu diagrama aqui é alguma coisa parecida com isso. Então tá aqui, reações de apoio e os diagramas traçados aí utilizando o método locamentos. Beleza?